querida, especial, a Luciana Pique. A Lu, ela é auditora fiscal do MAPA, uma pessoa elegantérrima que acabou de chegar de Bordeaux, fazendo o mestrado dela, né, Lu? E a Lu, ela veio falar para a gente sobre o Anuário de Vinhos do Ministério da Agricultura. A Lu fica lá em Brasília. E também um pouquinho da guia, né, Lu? Então, por favor, vem aqui. Obrigada, Ariane. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo, né, depois de 2 anos fora aqui do Brasil. Eu estou mostrando um spoiler, porque o anuário ainda não está pronto, ele está previsto para ser lançado no final do mês. Então, eu tirei algumas informações para mostrar para vocês, mas a versão final ainda vai ser lançada. Então, vocês estão recebendo aqui algumas informações em primeira mão. Gostaria de parabenizar o William pela apresentação, mas avisar vocês que não dá para fazer a remontagem ao ar livre igual a foto, não, tá? Senão, tá? Se a gente aparece lá e vê vocês fazendo isso, dá infração, porque não está de acordo com as boas práticas do Ministério da Agricultura. Só um adendo. Ok. Então, em um primeiro momento, como todas as apresentações do Ministério da Agricultura, nós precisamos falar para vocês da missão do Ministério da Agricultura, que é promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas agropecuárias em benefício da sociedade brasileira. Então, todos os setores do Ministério devem atuar, tendo isso como uma base de atuação. Bom, num primeiro momento que eu vou apresentar para vocês são os dados que nós retiramos do CIPIAGRO, que é o nosso sistema de registro de estabelecimentos e de produtos do Ministério da Agricultura, de vários setores da defesa agropecuária, inclusive vinhos e bebidas. No anuário vai ter uma série histórica, mas para essa apresentação eu tirei só os últimos dados que a gente teria, que seriam de 2021. Então, no primeiro momento, nós temos hoje registrados para vinhos, porque em bebidas nós temos 2 leis, né? Nós temos a lei de bebidas em geral e a lei de vinhos e derivados da uva e do vinho. Então, só com relação a vinhos e derivados da uva e do vinho, nós temos 5.262 estabelecimentos registrados até o final de 2021. A grande maioria está no Rio Grande do Sul, historicamente, mas São Paulo já está em segundo lugar com relação a esses dados, a esses estabelecimentos. Em vinícolas, ou seja, eu retirei dos dados os estabelecimentos que estavam para elaboração e produção de vinhos, apenas de vinhos, eu tirei fermentados, né, alcoólicos. Nós temos no total 899 estabelecimentos no Brasil, e aí São Paulo já cai para o 4º lugar. Então, vocês têm muitos outros tipos de estabelecimento, né, padronizadores, atacadistas, essas coisas, importadores. Então, aí para vinícolas cai para 4º lugar. Entre as vinícolas, como nós temos uma lei específica, que é a lei que estabelece o produtor de vinho artesanal, colonial, tem alguns termos que se pode utilizar. Com base nessa lei, você pode registrar o seu estabelecimento não como pessoa jurídica, mas como pessoa física. E com esses dados, nós temos hoje no Brasil 96 produtores devidamente registrados no Brasil como pessoa física. A nossa experiência, desde que essa lei foi publicada, é que ela é uma boa porta de entrada para a legalidade de um produtor, né? Uma pessoa que fala, eu não consigo estabelecer uma empresa, eu tenho problemas de impostos, tem disso, daquilo. Com essa possibilidade, tá? Ok. Que eu estou do lado aqui da caixa e eu fico falando baixo. Vou mais para longe aqui. Então, com essa possibilidade, eles passam a conseguir entrar no mercado de uma forma legal
E muitos deles começaram como pessoa física e já fizeram a transformação para uma pessoa jurídica. Por isso que nós temos esse número tão baixo. Mas é importante porque é uma realidade em alguns setores. Então, uma coisa que é interessante de se ver é que no Espírito Santo eles fizeram um trabalho recentemente bem interessante com esse tipo de produtores. Então, o Espírito Santo está aí, junto com o Paraná, em segundo lugar em número de vinícolas, mesmo que a realidade do estado seja de poucos estabelecimentos. Então, nós fizemos aqui uma verificação por município. Então, como nós temos, geralmente se fala em Bento Gonçalves como o maior produtor, mas como no sistema está separado Bento Gonçalves do Vale dos Vinhedos, acaba que Flores da Cunha, mesmo assim ainda tem muito mais, acaba sendo o município que tem a maior quantidade de vinícolas registradas no mapa. Um outro dado que nós tiramos, mesmo que seja o anuário do vinho, é os dados de produtores de suco de uva no Brasil. Então, só de produção, aqui não é os que compram um produto pronto e vão padronizar, vão só engarrafar, só produtores de suco de uva, nós temos 384 no Brasil. E as importadoras, que nós temos eu fiquei impressionada com esse número, nós temos 2.650 importadoras no Brasil. E aí, São Paulo está na frente. Agora, com relação a alguns dados, isso aqui eu retirei dos dados que nós fornecemos para a OIV, que anualmente nós precisamos apresentar esses dados, e alguns dados retirados da Embrapa, e com relação a processamento e comercialização de vinhos. Então, em um primeiro momento, eu consegui a série histórica, que é uma série histórica da produção do vinhedo brasileiro, que o nosso vinhedo, ele aumentou em 2021 frente a 2020, mas ele ainda é ínfimo com relação à situação mundial, né? Nós temos apenas 1,1% da superfície, mas um grande potencial de crescimento. E com relação a uvas processadas, que foram retiradas da Embrapa, que foram apenas do Rio Grande do Sul, de 164 mil toneladas, milhões de quilos, né, de uvas viníferas, 569 mil toneladas de uva americana híbrida e 74 mil de uvas de mesa. A produção em 2021 foi considerada recorde, com 3,6 mil hectolitros, um aumento de 60% com relação a 2021. Ainda não temos os dados de 2022, aguardaremos. E a produção brasileira representa 1,4% da produção mundial. Com relação ao comércio internacional do Brasil, nós temos os 5 maiores parceiros comerciais para vinhos. De importação seria do Chile, a Argentina, Portugal, Itália e França, com um valor de 451 milhões de dólares. E os países para quem nós mais exportamos são Paraguai, Haiti, Rússia, China e Estados Unidos, com apenas 9 milhões. Então, políticas de exportação seriam muito interessantes com uma balança comercial aqui dessa forma, né, tão desigual. É um potencial também para vocês estarem trabalhando. Então, no Ministério, nós estamos apresentando desafios para a produção de estatísticas, para coletas de dados, e, para isso, eu gostaria de levantar a importância da aderência ao CIVIB, que é o nosso sistema de declaração de produção de uvas. Alguns anos atrás eu já estive aqui apresentando esse sistema está no ar. E recentemente nós fizemos
uma cooperação com a Embrapa Uva e Vinho, que vai fazer esse trabalho de divulgação e de aderência a esse sistema, porque a gente só sabe o que a gente precisa uma vez que a gente se conhece. Então, esse sistema ele veio com a migração do sistema que tinha na Embrapa de declaração, e nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de outras regiões produtoras fazerem esse cadastro e fazerem as declarações. Nós estamos à disposição para o que vocês precisarem de informações sobre esse sistema. Ele está ali disponível no site do MAPA. A gente pode mandar para vocês informações sobre eles. Estamos terminando a elaboração de um folheto explicativo e um manual que explica direitinho o passo a passo de utilização do sistema. É muito importante, eu peço para vocês que, assim que puderem, verem, tentarem fazer o cadastro, porque nós precisamos muito dessas informações para que vocês consigam políticas públicas com relação ao mundo vitivinícola. Um projeto que precisaria para a gente, com os dados de produção, seria uma sistematização das declarações de produção e estoque, que é uma obrigação também legal, mas que não existe um sistema informatizado para isso. Tem um projeto, mas precisa ser retomado. E, com isso, nós teríamos um anuário mais completo e com mais informações para vocês e para todo mundo. Nós, nos últimos tempos, nós temos tido muitas conquistas no trabalho que o Ministério da Agricultura tem desenvolvido. Acabou que essa versão aqui não saiu, mas a gente tem trabalhado muito com relação à repressão de descaminho, que tem sido um problema muito sério, com o crime organizado envolvido e tudo isso. Então, nós temos áreas específicas trabalhando com descaminho, trabalhando com fraude, para um aumento da competitividade do produtor brasileiro e para aumento da qualidade do produto. Recentemente, nós já tem um pouquinho mais de tempo, foi a emissão do sistema de importação e exportação, em que a análise era feita de uma forma mais morosa, e hoje ela é feita por um sistema de uma forma muito mais rápida e efetiva. E hoje está sendo lançado o sistema de emissão de guia de livre trânsito. Então, quando o vinho precisa ser transportado a granel, todo o processo de autorização desse transporte de vinho a granel agora é feito de forma eletrônica. Está no site do portal de serviços do Ministério do Governo Federal. E ele é feito a único tipo, agora a partir de hoje, o único tipo de produto que precisa de uma análise laboratorial é o vinagre para certificação do vinho. Todos os outros vocês colocam os dados no sistema e ele é emitido automaticamente. Então, não tem mais desculpa para não fazer uma guia de livre trânsito. E, atualmente, nós estamos trabalhando na elaboração de um projeto de uma nova lei do vinho, e estamos tentando fazê-la de uma forma em que ela seja mais moderna e mais apta ao desenvolvimento tecnológico, a mudanças de mercado, para que tudo que o produtor de vinho nacional precise possa ser rapidamente atendido de forma, no nível técnico, e que a lei não fique engessando, que é a realidade que nós temos hoje. E é isso. Foi rapidinho. Obrigada. Bom, Lu, eu quero te agradecer. E eu que também queria falar uma coisa para vocês. A Luciana faz, acho que uns 4 anos, talvez, que a gente se conhece, pelas reuniões da Câmara Federal, né? Quando a gente começou a participar, enquanto Câmara Paulista, das reuniões da Câmara Federal, conheci a Lu. E aí, quando eu conheci a Lu, eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto o trabalho que o MAPA faz lá em Brasília.
E eu acho assim que vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Inclusive, você não citou hoje, mas tem o cartilhão, que ajudou muito a gente. Então, assim, se você entrar lá no site do mapa, né, gov. Ele não tá. Alô? É só colocar no Google. Você coloca bebidas, mapa, é o primeiro link que vai aparecer. É o site do Ministério da Agricultura no setor de bebidas. E aí lá vai ter um quadradinho em destaque, amarelinho, assim, que vai ter o cartilhão. Clique aqui e ele é organizado de uma forma muito didática, porque em uma página só, tudo bem que um vinho são algumas, né? Mas assim, em uma página só você tem tudo sobre o produto. Todas as denominações, o que pode e o que não pode no rótulo, quais os aditivos você pode estar adicionando, coadjuvantes, todas as regras de cada produto estão descritas de uma forma muito concisa e prática ali. Então, não tem mais como dizer, mas eu não sabia, né? Então, está tudo ali, né? E isso é bom porque, com o registro de produto, que foi estabelecido de uma forma automática no sistema, toda a responsabilidade da formulação, né, de tudo que vai no produto, da rotulagem, denominação, está no responsável técnico, está nos estabelecimentos. Então, com isso, vocês têm tudo ali na mão. É bem mais prático. Eles compilaram todas as legislações que tinha dentro de um único documento. Então, para a gente procurar, isso eu falo pela minha prática, porque eu já fui várias vezes lá, e é legal também porque recorrentemente vocês atualizam. Então, você não precisa baixar o cartilhão, porque se você baixar, talvez você perca alguma atualização. Então, é sempre você entra no site, você clica lá, já olha na hora. Então, ficou muito prático, acho que foi um grande ganho assim, o nosso setor. E aí o que eu acho também que é muito legal, a Lu, a segunda vez que a Lu vem para cá, né, com a gente, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, a gente estava conversando no almoço, é essa aproximação do nosso setor com o Ministério da Agricultura, que muitas vezes o pessoal olha só como fiscalizador, né, Lu, mas também o Ministério tem um papel orientativo, tem um papel de aproximação, são eles, a delegação deles, junto com algumas outras pessoas, que representam o Brasil na OIV, então todas essas informações que eles estão montando, também para levar essas informações para a OIV, para compor, para mostrar o que tem o Brasil dentro do setor mundial de vinhos, né? Então, todo esse trabalho é um trabalho que o Ministério desenvolve que muitas vezes o produtor não enxerga, mas é um papel que é importante para a gente enquanto país e para a gente enquanto Estado ter essa aproximação, ter sempre esse diálogo aberto, que quando eu conheci a Lu, eu passei a ter esse diálogo mais aberto, sempre, precisa de alguma coisa, precisa entender alguma coisa, eles sempre estão disponíveis para a gente. Então, eu quero te agradecer por você vir, ela deixa a menina dela lá, tá doentinha, tadinha, e a Lu veio para estar aqui com a gente. Então, eu quero te agradecer mais uma vez e te dar um presente. Não? Tá certa. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui eu já falei tanto e eu fiquei me... Desculpa. Boa tarde. Como que está a presença, né, da figura do vinho artesanal nesse novo processo, dessa legislação? E como a gente pode acompanhar esse processo? Então, nós contratamos uma consultora para fazer todo esse levantamento. Recentemente, ela apresentou vários dados com relação a isso. E nós, na proposta de lei que nós vamos apresentar, nós queremos manter esse mecanismo, né, de promoção do produto artesanal. Mas eu não posso te falar ainda como que ele vai ser instituído, né? A proposta que a Câmara Setorial nos mandou, eles não tiveram consenso com relação a esse ponto, né? E meio que viraram e falaram assim, toma que o filho é teu, né? Se você decide, você faz. Só que promoção, nós estamos na Secretaria de Defesa Agropecuária, nós não somos promoção existem outras secretarias que cuidam disso.
Mas nós estamos tentando achar uma forma de escrever de forma, como eu falei, a deixar aberto possibilidades para melhorias que não sejam engessadas na lei, que a gente possa trabalhar por meio de decreto e tudo isso, sem abrir mão das conquistas que já foram conseguidas, né, que já foram adquiridas. Então, mas eu ainda não tenho assim, dizer assim, vai ser, te dou um texto aqui, como é que nós vamos sugerir, eu não tenho ainda esse dado. Oi, tudo bem? A gente encontrei com você e já coloquei mais ou menos essa questão quando você esteve aqui para falar sobre o CIVIB. E é o seguinte, a gente tem as duas legislações, né, básicas, a geral e a do produtor familiar. Mas a gente se depara, eu tenho me debatido muito nisso, e que a legislação tributária proíbe o produtor rural, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, mas só produtor rural, de produzir bebida alcoólica. E o produtor familiar, em princípio, é um produtor rural. Ele pode constituir uma empresa. Então, o que eu queria ver com vocês, se vocês estão pensando um pouco nisso, ou mudar ou aperfeiçoar a legislação fiscal, ou estabelecer alguma regra específica para que um produtor rural não precise se constituir numa empresa para produzir vinho, porque até o próprio CNAE de produtor de uva permite a fabricação de vinho, mas a legislação do imposto de renda proíbe a produção de bebida alcoólica em geral e até de suco de uva, porque tem uma transformação do produto. Então eu queria saber se eu sei que dentro da proposta encaminhada para alteração da legislação, isso não foi muito bem tratado. Eu participei de algumas discussões, mas como tinha essa divergência, não foi levado muito à frente. Mas se vocês têm alguma forma de começar a pensar nessa situação que existe hoje de um produtor rural produzir vinho, mas não poder comercializar pela legislação tributária. Olha, é o que eu falei quando eu falei que a nossa secretaria não é de fomento, ela é de defesa agropecuária. Então, a gente está atento aos critérios higiênicos sanitários, essas coisas todas, segurança alimentar. Então, foi até por conta disso que, na primeira proposta de lei, tinha uma questão de venda com carnê de produtor rural, essas coisas assim, e por causa dessa legislação, ela foi barrado esse item, né? Eu não sei como é que ele está sendo tratado, como é que esse ponto foi abrangido no relatório que a gente recebeu da consultoria. Então, é uma pergunta que eu não vou conseguir te responder agora, tá? E a gente cabe também nessa questão, de que a nossa mão vai até certo ponto. Então, provavelmente, o que a gente vai falar? Quando a gente enviar essa proposta, a gente vai colocar que existem certos pontos que precisam ser discutidos com outros órgãos, né, para poder a gente entrar em um consenso. Que, nesse momento, nem internamente a gente conseguiu uma grande discussão entre diferentes áreas. É um desafio. Agora, dentro do próprio mapa, talvez tenha alguma coisa que possa ser feita para ajudar. Existe a dificuldade, quer dizer, hoje não pode, se você alterar, por exemplo, o CNPJ, você tem que pedir um novo registro. Um produtor tem o registro de produtor engarrafador e todos os processos lá, com o produtor rural, pessoa física. Se ele constituir uma empresa em que a unidade fabril seria aquele mesmo estabelecimento, se pode manter esse mesmo registro ou se vai ter que fazer todo um processo para alteração do registro. Então, acaba que todas as questões relacionadas àquela empresa, por mais que tenha um número de registros, elas estão ligadas, nesse caso, ao CPF ou ao CNPJ. Então, mesmo quando você tem uma fusão de duas empresas e que tem uma mudança, você também isso acontece. Então, até porque todo o histórico de multas e tudo isso que a gente tem, ele zera. Então, a empresa passa a ser primária em todos os pontos. Então, tem o ônus e o bônus, digamos assim, nessa situação. Mas, sendo uma empresa
que já tem tudo estabelecido, com certeza o processo de fiscalização, por exemplo, se já houve uma vistoria antes e tudo isso, o próprio fiscal, com o seu poder de avaliar, né, ele já pode agilizar esse processo, entendeu? Fazer uma vistoria virtual, eu não sei como é que anda essa questão, porque eu não sou da área de fiscalização. Mas existe toda uma discricionariedade do fiscal que ele pode avaliar. Poxa, mas já tem 2 anos que eu estive lá, por que ter que fazer toda a vistoria novamente? Mas, assim, se você tem o registro, o processo vai ser mais rápido, porque você já tem todas as informações, é só mudar o... Agora tem toda a questão, você vai mudando o número de registro, você tem que mudar a rotulagem, tudo isso. É um projeto que toda empresa passa por mudanças e que você vai ter que gerir isso. Infelizmente, não tem nenhuma previsão de alterar essa regra. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, gente? Com relação às alterações, né, da lei do vinho, eu participo da Câmara Setorial Paulista e a gente viu que realmente foi difícil chegar num consenso com várias questões dos artesanais, né? Principalmente por conta de volume de produção e alguns detalhes que configuravam a princípio na proposta inicial como vinícolas formais já maiores, né? Existe nesse projeto novo alguma mudança com relação à regulamentação para vinícolas urbanas? Então, ou microvinícolas em locais urbanos ou até mesmo rurais, mas para os pequenos? A exemplo das cervejarias, né? Uhum. Os brewpubs, etc. Então, a proposta que a gente está trabalhando é tentar ser, na lei, o mais sucinto possível com relação a isso. Então, é deixar aberta a possibilidade de você ter estabelecimentos diferentes, com diferentes regras, é você deixar aberto a questão de denominações específicas em rotulagem para diferentes tipos de estabelecimento, para que, no nível de decreto, portaria, instrução normativa, a gente consiga trabalhar isso. Porque é uma carga muito grande a gente passar por um legislador saber, porque o espumante tem que ter vitis vinífera, entendeu? Que ele se intere de por que isso está descrito na lei, se é uma coisa que a gente pode estabelecer em nível técnico e trabalhar ali. Né? Nós temos uma lei hoje de 88, ela já foi alterada acho que umas 3 vezes. Cada alteração dessa foi complicadíssima para sair. Então, a nossa ideia vamos tentar colocar palavras-chave que ela possa vir futuramente a ser trabalhado isso no nível técnico. Existe uma instrução na Martim, acho que é 72, né, de 2018, a nova, uma de registro. De registro. E tem uma dubiedade, assim, uma interpretação complicada, porque lá estabelece, por exemplo, que se você produzir um vinho num local, num restaurante, num serviço de alimentação, você está dispensado de registro. Ela não é feita para vinho. Então, isso daí. Essa dispensa de registro é, por exemplo, para o suco de laranja feito na hora. Mas lá não está expressamente, mas aí você não encontra esse gancho em lugar nenhum. Ela é para produtos que vão ser feitos, elaborados no momento e vão ser consumidos imediatamente, que o prazo de validade é até 1 dia. Um vinho não tem 1 dia de prazo de validade. Então, ele não cabe nesse dispositivo. Entendeu? O prazo de elaboração do vinho é de vários dias, da cerveja também. Entendeu? E o prazo de validade do produto final também é mais longo. Então, se você vai vender, vai ter que engarrafar e tudo isso, ele já não cabe nesse dispositivo legal, essa dispensa. Entendeu?
Bom, pessoal, a Lu vai estar aqui, né? Depois, se alguém tiver mais alguma questão, a gente pode ir conversando depois, tá bom? Lu, muito obrigada, viu? Tudo bem, sou Carlos Toquinho. Para você se identificar nos vídeos, tá? Você pode encontrar a continuação de todo esse evento da Enoconexão ou na descrição aqui do canal Plantar em Casa, YouTube Plantar em Casa, ou você pode ir direto, Enoconexão Viticultura em Ação. A gente tem uma playlist com outros eventos também, outras palestras muito importantes, como também pode ir no canal do YouTube da própria Enoconexão, que eu imagino que vai estar disponibilizado. No próprio canal do Plantar em Casa, nós temos também outras pastas de enologia e viticultura, poda, viticultura orgânica de São Roque. Então tem vários trabalhos referentes aí dedicados à parte de viticultura, tá bom? Continua esse evento da Enoconexão, que é um evento muito sensacional, tá bom? E curte e compartilha nosso canal aí do Plantar em Casa.